Fala pessoal, Fernando Machado aqui, estamos começando mais um podcast Afiando Machado. Vamos trazer informações, vamos bater um papo inteligente sobre gestão com um cara que tem muita experiência nessa área, começou a empreender com 18 anos, tem passagens pela Stone, pelo G4 Educação e hoje lidera junto com o Viotti a Camavi Partners, uma empresa de consultoria. Tive o prazer de conhecer Leone Carmadella no G4 e hoje a gente tem a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da F5 Estratégia para falar sobre gestão com empreendedor que está visando expansão agora no ano de 2026. E por isso, Leone, muito bem-vindo e desde já, obrigado pelo nosso convite de estar com a gente aqui no Afiando Machado. Às vezes é bom, né? Dar uma parada na correria do dia a dia para você buscar novas técnicas que vão te tornar mais fortes nesse mundo tão difícil que é o mundo do empreendedorismo. Deixa eu começar perguntando para você, de quanto em quanto tempo você se fecha na sua intimidade para afiar o machado, hein, Leone? Boa. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Fernando, o Arthur também da F5 e toda a turma da F5 pelo convite. É uma grande honra estar aqui. De quanto em quanto tempo eu geralmente paro ali para afiar o machado, geralmente eu sempre pego ali, a cada 6 meses, um período para repensar meu próximo semestre. Então, e eu sempre crio novos ciclos na minha vida. Então, toda vez que eu imagino que eu quero criar algo novo, eu preciso de um tempo ali, tiro uma semana para justamente pensar no próximo passo onde eu quero chegar, ou na minha carreira, ou no meu negócio, nesse sentido, sabe? Muito bom, muito bom. Tem aquela história, né? 2 lenhadores foram para a mata e um deles voltou para casa à noite e fizeram uma pergunta: quantas árvores você cortou? Eu cortei 200 árvores. Aí o outro voltou para casa, perguntaram: quantas árvores você cortou? Eu cortei 50 árvores. Mas como assim? Vocês foram para a mesma mata, com o mesmo equipamento? Como que um cortou 200 e o outro cortou 50? Foram lá perguntar. Ei, perguntaram pro cara de 50 árvores: como é que você cortou? Ele explicou: não, peguei machado, cortei. E aí foram lá no cara de 200 árvores e perguntaram: o que você fez? Como você cortou 200 árvores se o outro cortou só 50? Não, é que eu passei as primeiras horas afiando o machado. E é por isso que nasce a nossa conversa de todas as semanas aqui, trazendo pessoas experientes na área da gestão, de liderança, da comunicação, para a gente ajudar você que está começando a empreender, você que é PME, você que está apenas desenvolvendo um grande sonho com um objetivo de tornar essa ideia numa empresa, numa companhia. A gente está aqui com esse compromisso de trazer mentes brilhantes para discutir com aqueles que já fizeram grandes empresas crescerem. Leone, primeiro a gente precisa falar da sua participação na Stone, mas a gente conheci mesmo no G4, agora mais recente. Uhum. E você era um dos responsáveis por um dos produtos de maior sucesso do tempo recente do G4, que se chama o G4 Sprints. Né? Perfeito. Onde a gente tem ali o Receita, o planejamento estratégico com Antônio Napoli, cultura. Como é que era a tua rotina, você que ficou lá durante mais de um ano, como é que era a rotina de lidar com Nardon, com Thales, com Alfredo, com uma das marcas hoje mais requisitadas no mundo da educação, da gestão no Brasil e de pessoas que são muito polêmicas também, né? Como é que era viver no meio daquele turbulhão todo ali, cara? Eu costumo dizer para todo mundo que ou quer empreender, ou vamos supor que tem um filho ali jovem que queira pagar uma faculdade, por exemplo, de administração para o filho, né, para um dia ou assumir um negócio ou o filho empreender. Eu recomendo geralmente o G4 para ser a melhor escola de negócio de todos, assim. Então, para trabalhar lá e entender a fundo o que é construir Brasil. Então, o G4 é aquilo que vocês enxergam nas redes sociais. Todo mundo um pouco maluco, digamos. Então, a gente passa ao longo do mês criando várias estratégias novas para atingir ali, por exemplo, esse ano, o faturamento de 500 milhões. Então, é uma empresa que tem um crescimento ali em média de 90% ano. E como que era o meu dia, né? Eu cuidava de toda a estratégia de produto. Então, tinha que alinhar como que o comercial vendia, como que o marketing divulgava, então gerava essa demanda para os sprints, como que o financeiro ia precificar
ali o produto. Então, toda a parte de estratégia mesmo do produto, eu que ajudava ali. E o Viotti, ele cuidava de toda a estrutura da consultoria, da metodologia do Sprints. Então, o nosso dia era muito dividido entre o Viotti ajudar na execução das turmas, garantir a entrega que vocês participaram, né? Viram que é uma entrega excelente. Então, é um dos produtos com maior NPS do G4, então foi super legal entregar... E o Thales é daquele jeito mesmo lá nos corredores da empresa, não? Ele é aquilo lá ou é só uma imagem nas redes sociais? Eu, particularmente... Já levasse o conchigão do Thales, não? Pedisse pra ele pra ficar de home office? Não. Pior que eu adoro ele, assim. Ele, geralmente, óbvio, a gente precisa, como G4, gerar essa demanda. Então, o tempo todo a gente gera esse boom nas redes sociais, assim, alguma polêmica, algo do tipo, pra gerar os leads. Mas, em paralelo, o Thales é uma pessoa super bacana na pessoa física, assim. Tive o prazer, o contato de poder conversar com ele ali alguns Q&As, em alguns produtos do G4, e foi super receptivo, me tratou super bem. Então, e ele tá sempre lá ajudando a galera a criar essa estrutura de cultura do G4. Cara, sabe? qual é o segredo do G4, cara? Você que tava lá dentro, qual é o segredo para eles terem tornado a marca em menos de 5 anos, aí faturando 1 bi, né? Eles já faturaram R$1 bilhão com curso, com educação, que é um negócio que sempre foi tão descredibilizado no Brasil, educação, e os caras fazem uma marca desse tamanho que é a G4 e faturam 1 bilhão e vão para 1 bilhão anual agora. Cara, qual é o segredo dos caras na tua visão? Se tu pudesse elencar qual que é? Perfeito. Posso trazer 3, assim? Tem Pode, 2 vem de brinde. Uma receita de bolo super legal, assim. Tô criando, inclusive, essa metodologia. O grande sucesso do G4 foi pautado em audiência, então toda a estrutura de geração de demanda. O time de marketing é uma das referências do Brasil, do G4. Então, a autoridade também. Então, nós temos o Thales, que sabe se comunicar com o empresário, ele gera essa autoridade. E a técnica. Então, não adianta nada eu gerar a demanda via audiência, ter autoridade, mas na hora que vocês pisarem como alunos no G4, a gente não souber entregar as melhores ferramentas para vocês aplicarem no negócio de vocês. Então, vem a técnica. Então, por isso que até tem o Nardon ali como um dos sócios. Perfeito. Então, essa complementariedade dos 3 e essas 3 alavancas, que é audiência, autoridade e técnica, faz ser tão potente ali o que tem dentro do G4. Cara, eu sou muito fã da jornada de valor. Vocês entendem muito claramente, Perfeito. O G4 entende muito claramente o cara que entra nessa esteira, em que momento que ele tá e qual o caminho que ele vai poder trilhar dependendo de como que ele entrou. Não sei se ficou fácil de explicar, mas eu acho que você pode trazer com mais clareza. A jornada de valor, esse cara que começa com a gente aqui, qual é o caminho que ele vai trilhar? E mais do que isso, bom, eu saber que um cara que compra uma caneca depois pode comprar uma garrafa, isso é óbvio. Né? Isso é óbvio. Sim, sim. Mas o que me encanta é principalmente vocês conseguirem construir uma linha de raciocínio que você sai de um produto com a cabeça para comprar o outro. Então vocês não só entregam com muita técnica, com muita qualidade, mas preparam o terreno para a próxima venda. Cara, isso para mim é fantástico. Qual é o nome disso? Se a gente for trazer pro técnico, como é que é o nome disso? A partir de uma entrega minha de alta qualidade, eu já preparo o cara para uma próxima compra. Legal. Então, quando a gente cria toda a escada de valor, então até vem um insight aqui para todo mundo que está assistindo, principalmente proprietários de clínicas, né? E da área da saúde. Vem um super insight aqui. Toda vez que você for pensar nos produtos da sua empresa, você precisa pensar em produtos de CAC, então de aquisição de cliente, né? O custo de aquisição de cliente. É aquele produto que você só vai vender uma vez e pronto, só que ele é muito bom para o seu cliente entender o que você entrega ali com um portfólio de serviços ou produto. E depois o ideal é você ter produtos de LTV, então que garante que o seu aluno se mantenha na base pela perpetuidade. LTV é Lifetime Value, então é o valor ali do lucro que o cliente gera ao longo do tempo. Quanto mais lucro ele vai te dando ao longo do tempo, você vai entendendo quais são os produtos para essa jornada. O Sprints é um desses casos. O Sprints, se você vender ele como produto de aquisição, a pessoa pode se sentir que não teve o banho de loja de G4. Então, ela não teve ali pautas... Vamos supor que ela fechou o Sprint de Planejamento Estratégico. Ela não teve pautas de vendas, financeiro, então ela não tem muita noção qual que é a entrega 100% do G4. Agora, depois que participou de um gestão e estratégia, de um traction, que você entendeu vários temas e o quão o G4 consegue ser técnico e conversar de igual para igual com esse empresário,
você consegue depois oferecer outros produtos com uma dor ali muito mais profunda. Perfeito. Então você entender o seu cliente, a jornada dele é o grande game ali. Essa escada de valor, vamos trazer para um contexto mais do dia a dia, para quem está acompanhando a gente aqui. Vamos pegar, por exemplo, uma clínica. Certo. Uma clínica. Como que você estruturaria... Calma lá, Fernando. Não é hora de trocar as palavras agora. Como que você criaria essa estrutura? Uma clínica de estética, que hoje é o queridinho aí, né? Estética masculina, estética feminina. Que jornada você traria para essa clínica com uma escada de valor? Uma pessoa compraria um produtinho, depois iria para a próxima. Como é que você olharia para uma empresa dessa e falar, cara, faz sentido fazer esse ponto aqui, depois eu vou dar esse pitch. Como é que você hoje traria exemplo para uma clínica? Escada de valor com produtos para garantir LTV dentro de uma clínica de estética. Ótimo, perfeito, Fernando. Se a gente parar para pensar, geralmente, ou aquele primeiro diagnóstico ou a limpeza em si, né, da clínica odontológica, ele é o produto de CAC. Então, você pisa ali para entender, você está com uma dor, digamos, ou você quer fazer um tratamento preventivo. Eu seria o cara que focaria muito da porta para fora da clínica odontológica, todos esses produtos que são ali para a primeira visita desse paciente. Então, vamos imaginar a limpeza, por exemplo. Ele vem na limpeza... Nisso você consegue agregar outros produtos. Então ali mapeando você já consegue oferecer, por exemplo, um pacote semestral de limpezas. Você consegue garantir ali, por exemplo, um pacote de clareamento ou até facetas, né? Porque aí a faceta já é um high ticket, então é uma outra posição na escada de valor. Então você tem que imaginar como se fosse uma escada. Você tem aqui a limpeza, logo iniciando essa escada, e conforme esse cliente vai perpetuando aqui nessa escada, pode ser produtos que ele vai pagar mensal para você garantir esse caixa, ou você vai fechar um high ticket aqui para você garantir que teve o caixa anual. Então, mesmo que ele não pagou ali o pacote todo mês, você fechar um produto, uma faceta ali de, por exemplo, 30 mil reais, você conseguiu gerar ali, por exemplo, seu caixa do ano inteiro. Então, sempre pense em produtos de CAC para você adquirir esse cliente e depois produtos de LTV para manter dentro da base. O CAC é mais ou menos a ideia de vendi, entreguei, tá feito. Tá feito. Boa. Só que o mais difícil de tudo é você fazer o seu cliente pisar dentro da sua empresa. No momento que ele pisou, você pode oferecer produtos de LTV que vai manter ele dentro da base. Boa. Mas para você fazer, para oferecer esses produtos... Eu trouxe um cliente aqui que a minha intenção é de vender a caneca. Certo. Como é que eu entendo que, na verdade, não vai dar para vender a caneca e eu vou ter que vender o microfone, por exemplo? Seja para um ticket médio mais alto ou para um ticket médio menor. Pô, o cara tem perfil, eu queria vender para ele a caneca, que tem um ticket médio maior, mas na verdade não vai dar, eu vou ter que mudar para o microfone, que é mais barato. Como é que eu faço essa análise? É com equipe de pré-venda? Como é que você indica para eu não vender algo que seja menor do que ele tinha potencial de comprar? Perfeito. Né? Ou também não deixar o cara sair sem comprar nada. Como é que eu administro isso? Eu acho que um ótimo ponto legal, Fernando, é toda a empresa lá mapear quem é o ICP, né? Você participou do Sprint de Planejamento Estratégico, o Napoli fala quem tu serve. A quem tu serve. Então, você estudar o seu cliente, e não é estudar só falar assim, é aqui no meu bairro. É você estudar exatamente qual que é a idade, onde ele frequenta, o que ele faz, onde está no 360 ali desse cliente e quais são até os hobbies dele. Porque vamos supor que você fale que esse cliente ele pratica ali atividade física e frequenta uma academia. Então você tem que estar nesse ponto de contato com ele. Então você entender quem é esse cliente e a partir disso você começa a criar esse portfólio de produtos. Toda vez que alguém entrar em contato com a sua empresa, que aí pode ser uma estrutura de SDR ou até mesmo vamos supor que seja ABM, né, que é a venda complexa, que aí são vendas high ticket. Se for uma venda de relacionamento, quando esse cliente bate na porta, você tem que entender qual que é o produto ideal para a fase de vida e momento que aquele cliente está passando. Qual que é a dor dele, o que ele está precisando. E aí você consegue meio que fazer essa transição para garantir o melhor produto no melhor momento. Não é sobre o que você quer vender, mas é sobre o que ele precisa comprar. Exatamente. Muito bom, cara. Muito bom. Leone Carmadella tá com a gente hoje aqui no Afiando Machado. Cara, você fala com tanta propriedade de gestão, né? E como é que nasceu essa tua vontade? Da onde surgiu a vontade de ser consultor, de trabalhar com empresários, de construir empresa, né? De entender por dentro os processos de uma empresa? Porque hoje a gente vê muitas empresas dando certo sem processo.
Perfeito. Mas também vê muitas empresas com processos que não conseguem o objetivo. O que explica isso, cara? Eu gosto de falar um pouquinho da minha trajetória para entender como fui parar no G4, né? Eu venho de uma família de empreendedores, então todo mundo que é PME conhece bem essa história. É a família que foi colocando a barriga no balcão, foi fazendo acontecer ali, geralmente era só ele na operação, ou mais um, ou alguns sócios. E aí foi fazendo acontecer e crescendo ali todas as suas empresas. Só que dado um certo momento e chega num certo porte, você tem que deixar de ser o cara que opera ali na ponta e que tem que começar a fazer esse sistema de gestão. E aí, desde a minha infância, desde criança, eu sempre visitei as empresas da minha família, sempre fui admirado por esse sistema do empreendedorismo e minha família identificou isso muito cedo também. Então, desde criança, eles me ensinam sobre práticas de empreendedorismo, sempre li Forbes, tudo isso. E foi super bacana essa trajetória. Só que eu percebi que todos os negócios da minha família, eles sempre encavalaram por faltar algo. E esse algo sempre foi gestão. Então, é a parte técnica mesmo que o empresário PME, eu sinto que ele sente muito essa dor de conseguiu levar o negócio para um certo nível, mas ele não consegue ir para o próximo, porque ele não sabe qual é esse próximo passo. Então é falta até de nível de consciência do que deveria ser esse próximo passo. E qual é a hora dele olhar para o negócio dele e falar, não tô conseguindo ir para o próximo passo? O que acontece para ele entender, cara, não tá rolando? Perfeito. Na minha visão, ele passou ali de 5 funcionários e acima de 1 milhão de faturamento, ele já deveria estar pensando assim, como que eu saio pelo menos para o tático estratégico, 100% da minha empresa. Óbvio que é muito difícil, dependendo do produto ou serviço que você oferece. Mas você passou desse faturamento, como que você contrata pessoas para fazer aquilo que você faz e você começar a pensar nesse próximo nível. Então, como que você sai do 1 para o 5? Chegou um certo momento, quem você precisa trazer as pessoas do 5 não são as pessoas dos 50 milhões. E aí, nisso, você vai criando toda essa estrutura que você precisa, sabe? Boa. Quando a gente voltou do G4, a gente fez um evento aqui presencial, convidamos alguns empresários aqui da região e teve um empresário, médio empresário, né? De tamanho médio. Depois que eu terminei a palestra aqui, ele me chamou, Fernando, fui ouvir a galera da internet, quase fali a minha empresa. O que você está trazendo aí, cara, é muito da minha realidade. Eu fui crescendo. Perfeito. Chegou um determinado momento, eu acreditava que faria sentido sair totalmente da operação. E quando eu saí, as coisas não aconteceram do jeito que eu esperava. Então a gente já vê na internet declarações de pessoas muito grandes que defendem, saia da operação. A gente tem na internet pessoas que defendem, não dá para sair da operação totalmente. O Flávio Augusto agora viralizou com um vídeo falando, cara, eu não saí da operação. Eu tenho um sócio aqui que fala, cara, eu até posso mudar de área. É a visão do meu sócio Elias aqui, Baptista, que hoje lidera o grupo. Eu posso até mudar de área de atuação. Talvez eu já não faça agora o que eu estava fazendo há 10 anos atrás. Mas deixar a operação de lado não tem como. Então, hoje, o que você defende, né? De Flávio Augusto a quem defende... Hoje você vê os grandes empresários, o próprio João Adib, eu tive a mentoria com ele lá no G4. Cara, não dá para tu sair e abandonar o negócio e achar que aquilo vai rodar do jeito que você faz. Aí, essa ideia comunga com a ideia do meu sócio aqui, o Elias. E aí, o Flávio Augusto vem na internet e fala a mesma coisa. Não saia da operação. Eu nunca saí da operação. O que significa de verdade sair da operação? E o que você defende com todos os anos de experiência que você tem aí e convivendo com milhares de empresários, né? Você teve o contato. O que é sair da operação e até onde eu posso ir para sair da operação? Perfeito, Fernando. Assim, eu acredito que são 2 pontos. O primeiro, você definir o que é core da sua empresa. Então, se atendimento não é a core da sua empresa, você tem que contratar alguém para tocar essa parte. Vamos supor aqui, vamos trazer o caso da clínica odontológica que você comentou de início. Se fazer as facetas ali, você que é o dentista core para fazer aquilo, você precisa estar nessa operação. Mas você precisa liberar um pouco da sua agenda para olhar o sistema de gestão. Mas o cuidar do marketing, cuidar, por exemplo, do atendimento ali da recepção, você não precisa estar lá na recepção. Então você tem que trazer pessoas que vão te agregar para você ter esse tempo livre e só pensar naquilo que é core e também você pensar no próximo nível da empresa. O segundo ponto é que eu acredito muito na cultura do fundador. Então as PMEs, geralmente todas elas analisam grandes empresas, então vamos supor até o próprio Google. E aí fala assim, quero replicar isso na minha empresa. Só que 90% das PMEs que eu conheci ao longo do G4,
boa parte delas, a cultura ela é drivada pelo sócio fundador. Então, se o cara decide sair da operação ou até falar, vou tirar um sabático, a operação inteira cai. Porque é muito pela imagem do sócio fundador. Então, eu acredito muito da cultura do dono, da cultura da barriga no balcão. Então, eu acredito que essa seria a fórmula. Se você... Quando eu digo sair do operacional, é você parar de responder o WhatsApp ali da sua clínica. Mas você continuar atendendo ali como dentista. E aos poucos, conforme esse faturamento for aumentando, você vai trazendo pessoas que podem fazer esse tipo de serviço. Só que eu acredito que mesmo assim, você pode subir essa precificação e continuar atendendo. Só que você vai atender um público mais seleto e específico ali para você liberar a sua agenda para cuidar da gestão como um todo. Ou você é dono, sócio operador, ou você é investidor, né? Exatamente. Aí beleza, então eu coloco o dinheiro lá e alguém opera aquilo para mim. Enquanto sócio operador, você tem que encontrar áreas da empresa ou a área da empresa onde você vai fazer diferença de verdade. Exato. Onde você é insubstituível, por exemplo. Eu levei uma paulada lá no G4 porque a gente está crescendo, né? E querendo ser o CEO, né? Você é CEO agora, né? E eu cheguei lá, o Napoli falou pra mim, cara, você é muito ingênuo, cara. Você tem que estar na rua gastando sola de sapato, você é apresentador de televisão, você tem relacionamento, é você que tem que ir para evento, fazer palestra. Pô, deixa a planilha para outra pessoa, cara. Talvez outras pessoas não teriam a capacidade de fazer o que você faz na questão de relacionamento, de comunicação, de vendas, por exemplo. Exato. Então, assim, você tem que escolher onde você tem a sua maior área de potência e não querer fazer tudo. Então, assim, cara, se você não aproveitar o que você tem de melhor, que é esse teu relacionamento, a tua conversa, os eventos, a venda, pô, você tá jogando fora, tá desperdiçando o teu maior talento para contribuir com a tua empresa. Então, às vezes, a gente quer ser o perfeito, cara, e não olha para aquilo que a gente é bom, né, bicho? E o brasileiro também tem essa cultura de comprar pelo rosto, né? Não é à toa que a gente, como G4, tinha contato com o João Adib, você olha próprio Luciano Heng da Havan, tem diversos cases que geralmente, inclusive as PMEs, elas têm algum dono ali que é a cara, algum sócio que é a cara da empresa. Então as pessoas compram de pessoas para pessoas. Então, essa história de vamos criar uma empresa para eu sair da operação e só deixar o negócio rodando sozinho, eu não acredito muito nesse viés. Aí investe numa empresa, né? Não cria uma empresa. Investidor. Compra umas ações na bolsa, algo nesse sentido. Cara, você abriu a sua primeira empresa com 18 anos de idade. Com 18 anos de idade. O que era a empresa? Era um centro médico popular uma cidade vizinha ali de São Paulo, chama Diadema. Comecei a acompanhar o case do Dr. Consulta, né? Que estava crescendo bastante em São Paulo. E também uma conhecida, né? Ela estava atendendo num postinho e ela percebeu que a consulta dela era super rápida, era na mesma semana ali, via SUS. Só que para fazer um exame de ultrassom demorava mais de 2 anos ali para operar em São Paulo, para fazer o exame de ultrassom de imagem. E aí encontrei essa dor no mercado como viés de empreendedor, sempre ajudei nos negócios da minha família. Pensei, por que não montar essa clínica, esse centro médico? E aí foi super legal o case, tinha raio-x, ultrassom, coleta de exame, algumas especialidades médicas. Só que aí, como todo marinheiro de primeira viagem, entendi como que é o Risco Brasil ali, a burocracia, né? Que todo mundo está acostumado, todo mundo que é empresário sabe. E aí, infelizmente... precisei vender um negócio, mas foi um case ali, eu falo que foi a melhor faculdade que eu tive na minha vida. Porque com 18 anos, você liderando médicos ali, você cria essa estrutura de amadurecimento muito rápido. Então foi super bacana para criar esse repertório e essa maturidade. Boa. Cara, qual é a rotina do empresário brasileiro hoje? Você que lidou com tantos nessas tuas consultorias, no próprio G4... Qual é a rotina de verdade? Porque tem muita gente que acha que o cara anda de jatinho pra cima e pra baixo, né? Tá sempre em Nova York, né? Na Disney. Cara, conta pra gente aí, pra quem viveu, o olhar de quem viveu por dentro, dezenas, eu posso falar milhares de empresas sendo construídas, sendo reconstruídas, né? Sim. Através das consultorias que vocês desenvolveram. Qual é a rotina do empresário de verdade hoje no Brasil? Até vou citar o Felipe Atab aqui, que é um grande mentor, tanto do G4 como da minha carreira, né? Sou super amigo dele na pessoa física. Ele costuma citar que existem empresas, né, que são centradas em vendas, então, e tem as empresas centradas em marketing e centradas em produtos.
O que eu acredito da rotina dos grandes empresários do Brasil é que eles ficam focados muito na estratégia de vendas. Então, 90% das PMEs, elas ficam centradas nessa estrutura de vendas para justamente garantir que as vendas não caiam, porque é muito difícil você ter previsibilidade no Brasil, num país que oscila tanto. Então, o tempo todo, geralmente, esses empresários eles estão com a barriga no balcão ali para fazer e gerar vendas e trazer novas receitas para a empresa. Quais eram os depoimentos que vocês ouviam assim lá no G4, por exemplo? Os empresários reclamam do quê, cara? O que eles reclamam? Burocracia, né? Qual é as 3 maiores reclamações do empresário brasileiro hoje? Boa. Eu acredito que um grande problema que a gente está vivendo atualmente, independente do porte do negócio, é, primeiro, mão de obra qualificada. Então, todo empresário que eu converso está com algum problema de contratação, porque tá difícil encontrar pessoas boas que estão no momento ali certo do negócio. E um outro grande problema mesmo é toda essa estrutura de gestão. Porque mesmo que o cara, às vezes, eu conheço empresários que faturam 100 milhões, mas ele tem que estar ali na ponta, tanto ajudando a entregar o produto ou ajudando a vender. Uhum. Ele não consegue estar olhando o sistema dele como um todo. E aí ele deixa de garantir a estrutura de cultura, a estrutura financeira, fluxo de caixa. E aí que está o grande risco do negócio. Você garantir uma grande empresa ali que tenha um bom controle do fluxo de caixa, sabe? O que quebra uma empresa? Eu acredito muito em cultura. Todo mundo acha que... Eu, particularmente, antes de entrar no G4 como família de empreendedores, achava que era só escrever na parede do escritório, mas se você não contratar as pessoas que têm os mesmos valores que você, então, como até vou citar também a Maria Cândida do Sprint Cultura, ela fala que é igual grama, você tem que ficar arrancando aqui pedacinho, pedacinho, porque se você deixar crescer... Erva daninha. É erva daninha. Então... Se você não cuidar da sua cultura e não contratar as pessoas que têm o mesmo perfil que você, logo você não vai ter o menor controle da sua empresa e você pode ver que cada um vai remar para um lado. E aí você pode quebrar a sua empresa nesse sentido. Outra vertente também é a turma que eu entendo que é pé no acelerador, eu sou esse perfil pé no acelerador, mas que não entende que o quanto você garantir o back-office ali, toda a estrutura financeira, um bom DRE, toda a estrutura de fluxo de caixa, você não consegue ir para o próximo nível. E aí, nisso que muitos acabam quebrando, sabe? Essas são as condições que mais podem prejudicar uma empresa. Legal, pô. Que legal esse papo com quem faz as coisas acontecerem de verdade. Né? Fico muito feliz de estar recebendo hoje aqui o Leone Carmadella. Deixa eu falar... Vamos falar de venda complexa, cara? Venda complexa, hoje todo mundo me pergunta como é que são hoje os formatos de venda, né? Tem Inside Sales depois do advento do Receita Previsível. Pô, foi uma turbulência gigante que revolucionou, de fato, né, o processo de vendas no Brasil. Aí a gente tem estratégia de ABM, tem o formato através de representante comercial. Cara, vamos começar pelo começo, assim. Quais são os modelos, os processos de vendas hoje para montagem de times comerciais mais usados no Brasil hoje? Legal. Você citou, existe a estrutura de inbound e outbound. Então, o outbound é você vai atrás do cliente. A Estônia foi uma super escola na minha vida, porque é o maior case do Brasil, falando de outbound, a Estônia Ambev, que são você colocar uma operação comercial no porta a porta para chegar a esses pequenos e médios empresários e vender para eles. Só que você tem que garantir ali uma produtividade muito grande para essa estrutura se pagar. Uma outra estrutura também é a de inbound. Então é o que o time de Inside Sales todo mundo vê do G4. Você gera uma demanda absurda através do marketing, você gera MQLs, SQLs, e aí nisso vem o time de Inside Sales ali, que todo mundo já conhece do G4, que é apertando buzina, com bumbo e tal, para fazer essas vendas ali que já chegaram através do marketing. Então, o cliente ele já tem um nível de consciência muito maior de qualquer solução que eles entregam dentro da empresa. Essa estrutura de Inside Sales e de ABM que você falou de vendas complexas. Eu sou muito fã da estrutura de vendas complexas. Acredito muito nessa venda de ciclo de compra um pouco maior, só que high ticket. Então, vamos trazer a título de exemplo. Você pegar um perfil mais júnior de vendedor,
que ele vende produtos ali, vamos supor um seguro de saúde, que é um ticket de R$200, por exemplo, ele não vai ter o mesmo nível de maturidade para vender, por exemplo, um contrato ali de, sei lá, vamos supor um contrato de um apartamento na Praia Brava de R$5 milhões. Beleza. Porque ele não tem esse repertório ainda, ele vai criar isso. Então, uma é venda ali por impulso, mais rápida, então você consegue ter uma produtividade ali, vamos supor, você vender 1, 2 no dia. E o outro é um ciclo de compras, a venda complexa, ela é um ciclo de compra de no mínimo 6 meses. Uhum. E aí, onde que entra a estrutura de geração de demanda e até a conversão em vendas complexas? É você mapear quem é o seu ICP, então volta para o cliente ideal novamente. Você entender onde esse cara frequenta, então pode ser que ele frequente um clube ali um clube da região, por exemplo, ele pode frequentar uma academia, ou às vezes, por exemplo, ele pode frequentar o próprio G4, e aí você sabe que seu ICP está dentro do G4, por exemplo. E aí você vai lá, compra curso do G4 para ter esse acesso a esse cara. Nisso você cria o relacionamento e você sabe que vai demorar de 6 meses a 1 ano, por exemplo, para fazer uma venda ali de 300, 400 mil reais. Boa. E aí esse tipo de venda complexa é super bacana porque você começa a entender qual que é o jogo que o seu cliente está jogando para atingir ele o mais fácil possível. Bom, identificou o ICP para venda complexa, você precisa agora criar pontos de contato. A estratégia Perfeito. de ABM. Qual é o passo a passo de uma estratégia de ABM do momento em que você identifica o seu ICP, o cliente ideal, até a assinatura do contrato? Se fosse para fazer assim de bate-pronto, o que você indicaria? Eu costumo usar um case muito, muito bacana, assim, de um aluno que foi no Sprints. Não façam isso, tá? Ele queria vender uma solução de tecnologia para o João Adib, né, da CIMED. Só que ele percebeu que é totalmente inacessível chegar lá no escritório da CIMED ou mesmo entrar em contato via Instagram, qualquer lugar. Ele, como especialista de ABM, ele foi lá, comprou um Sprints, aumento de receita, que tinha o Eric Shibato como mentor. E aí ele entrou dentro da sala, né? Então era em torno ali de 30 alunos, ele conseguiu fazer um relacionamento com o Eric Shibato para atingir o João Adib e chegar mais próximo dele. E aí foi super legal, porque, se eu não me engano, saiu o deal depois, assim. Então rolou a venda, mas é você mapear onde seu cliente está. Então, de bate-pronto, onde seu cliente está? Como que eu frequento esse lugar? Como que eu chego nele mais próximo sem parecer interesseiro? Então, até a gente usa muito no G4, ser interessante antes de ser interesseiro. É você se aproximar genuinamente dele, mostrar que você consegue agregar valor e depois você mostrar esse contrato mesmo, fechar esse contrato. E essa cadência que hoje no Inside Sales acontece muito, de você ter pontos de contato pré-mapeados ali, no ABM também acontece essa cadência de pontos de contato? Com certeza, assim, o mais importante do ABM é você ter um CRM próprio, ele não vai ser ali, não vai ter 1000 leads, você vai ter 30 leads, só que dentro desse ponto de contato não pode ser só o tomador de decisão. Vamos supor que você quer atingir o G4. Você não vai chegar de bate-pronto no Thales Alfredo Nardon. Você tem que mapear quem são os tomadores de decisão para comprar a minha solução. E os influenciadores também. Influenciadores. Então você tem que entender esse 360 para chegar o mais próximo possível. Quando você chegar próximo dos 3, todos ao redor já sabem essa solução, sabe? Beleza, então você come pelas beiradas. No bom português. Bom português, come pelas beiradas. No bom português, você vai comendo pelas beiradas. Exato. Só que esse é um processo de venda que é mais longo, né? A gente tá falando do quê? De 6 meses, de 1 ano, 9 meses? Vendas complexas, elas são no mínimo de 6 meses ali e dependendo do ticket acima de 1 milhão, geralmente duram em torno de 2 anos. Boa. Então é super legal, assim, esse case. Que dia que você vai morrer? Sim, essa é uma pergunta complexa, difícil. Foi talvez a pergunta que mais me fez refletir nos últimos anos. Quem a fez foi Antônio Napoli, durante um processo de construção do planejamento estratégico da minha empresa. Planejamento estratégico este que foi desenhado por esse que vos fala, Leone Carmadella. Por que a pergunta, que dia que você vai morrer? O que nasce dessa reflexão? O que nasce dessa reflexão... Pode ir. O que nasce dessa reflexão, assim, foi uma super provocação que o Napoli faz durante a turma. Pode ir. Vamos. O que nasce dessa reflexão que o Napoli faz ali durante o sprint de planejamento estratégico é que para você saber o dia que você vai morrer,
você começa a entender o que você quer como trajetória de vida. Então, tá bom, eu decidi que vou morrer com 80 e poucos anos. O que eu quero levar como legado ali ao longo dessa jornada? O que eu quero que as pessoas falem sobre mim do dia do meu funeral, né? Então... Muito forte, né? Muito forte, assim. Só quem já escutou isso dentro de sala de aula, todo mundo chora. É super legal. Essa provocação do Napoli. Sou super fã dele e virou mentor de vida. Assim, cara, super apego. Com certeza foi uma das pessoas mais humanas e 100%. Um gestor humano que coloca na empresa a tua visão de mundo, né? Sim. E que valoriza a visão do empresário, o desejo do empresário, a visão de mundo humanizada do empresário no business. Porque tem muito dessa, né? A empresa é para ganhar dinheiro, o CNPJ não tem sentimento e o Napoli faz o trabalho justamente o contrário, o inverso, de olhar, cara, quais são as tuas fortalezas, quais são as tuas fraquezas. E aí, o que dia que você vai morrer? Justamente para você fazer uma conta de trás para frente, quanto tempo falta e o que você vai querer deixar. Então, o teu planejamento de vida reflete na tua empresa. A pergunta vem muito em cima do cara. Vamos começar a planejar então? Como é que vai ser daqui para frente? Exato. Assim, o mais legal de ter conhecido o Napoli, eu já conhecia planejamento estratégico há um bom tempo. E acredito que todo mundo tá assistindo aqui já ouviu a palavra planejamento estratégico. Antes de fazer o framework em si do planejamento estratégico, o mais importante é você definir quais são os seus sonhos como empresário, fundador, pessoa física, o lado humano. E aí foi a primeira pessoa que eu conheci que fez isso, que é o Napoli. Depois você definir a estratégia, aí você vem planejamento estratégico. Então você tem uma clareza absurda na hora que você vai executar ali os próximos 5 anos da sua empresa. E o interessante, conheçam o Antônio Napoli, senhores. Conheçam o Antônio Napoli porque muda a vida das pessoas. E a impressão que eu tive é que o seguinte, cara, antes de tu querer resolver uma empresa, tu tem que resolver as tuas questões. Pessoa física, 100%. Primeiro você vai resolver o teu CPF, meu irmão. Depois você resolve. Você quer resolver o problema do CNPJ sem resolver os problemas do CPF. Então assim, quando você para refletir, cara, o que aconteceu contigo, a tua trajetória de vida, que te moldou da forma que você é e que isso vai refletir lá na frente. Que você não entender, não é pra deixar de fazer, mas você não entender o porquê que você faz as coisas, por que você tem essa personalidade, por exemplo, se você não conseguir entender como que você usa isso para seguir, para crescer, cara, isso vai dar problema. Então, assim, as reflexões para o CPF são importantíssimas, né? Ele fala muito do pior dia da sua vida, né? Que dali sai a tua fraqueza. Então, todo mundo se escora nas coisas ruins que aconteceram para justificar. É a bengala, né? Ah, mas eu sou assim porque eu perdi isso. Eu sou assim porque eu fui tratado assim. Pelo contrário, cara. É dali que você tira a tua fortaleza. É dali que você tira essa tua casca. E hoje, sem casca no mundo dos negócios, você não faz nada, né, Leandro? E ele comenta assim uma coisa que é super interessante. O pior dia da sua vida, você define o melhor dia da sua vida. Exato. E aí nessa que você desenha o gráfico, né, pensando qual é o corpo que eu quero ter, qual é o patrimônio que eu quero gerar ali para minha família, qual é a renda, quais são as skills, né, as habilidades que eu preciso ter. E aí você começa a moldar, entender quem é você, onde você quer chegar, para depois você definir o da sua empresa. Só que geralmente os empresários, eles estão tão atolados ali com as demandas da empresa que eles chegam num platô ali, ou às vezes eles nem sabem quem que eles querem ser como ser humano, sabe? O pior dia da sua vida é exatamente aquilo que você não vai querer passar novamente. É o contraponto. É o contraponto. Pô, é muito, muito legal mesmo. Conheçam Antônio Napoli. Parabéns lá pelo produto que você ajudou a criar, que realmente desenvolve muito as empresas. E, inclusive, foi ele que criou a metodologia do Sprints e aí eu e o Viotti, que a gente que pisou no acelerador para fazer operacionalizou depois o negócio. Pô, exato. Foi realmente muito legal. O momento em que eu pude refletir lá com os meus sócios foi sensacional. Deixa eu te falar, pegando nesse viés, cara, o que a gente tem que olhar na hora de fazer um planejamento estratégico do nosso negócio, da nossa empresa? Como é que você, de forma muito didática, assim, consegue estruturar um planejamento estratégico, por exemplo? Perfeito. O primeiro passo é entender as vontades dos sócios. Então, vamos supor que você, Fernando, você chega e fala assim, não, a gente vai bater 2 bilhões ano que vem. Será que você quer realmente ou não? Você não está a menor vontade, mas no final do dia você só está falando esse número por ser um número simbólico. Então, entender a vontade do Fernando. E aí, depois, você entender de todos os outros sócios. Você junta isso na mesa, nisso você entender o momento atual e onde os sócios querem chegar.
Com base nisso, você vai definir uma estratégia. Aí você começa a falar um pouco de pessoa jurídica. Ali é o CNPJ. Você começa a definir quais são suas fortalezas, né? Então, qual que é o seu moat, né? Qual que é o seu você cria suas barreiras ali para nenhum outro competidor concorrente entrar nesse seu diferencial de mercado. Então, você começa a definir qual é o mercado que você vai atuar, como você vai atuar, quem vai estar junto com você para atuar. E aí você definiu toda a estratégia, como se fosse tática de guerra mesmo. Você primeiro definiu a estratégia, aí você vem na visão. Na visão é você fazer os pilares ali do que você enxerga como grandes projetos para chegar nesse objetivo ali de longo prazo. Muito bom. Então depois, nos próximos 5 anos, você vai encontrar obstáculos para chegar nesse grande objetivo e nessa visão. Aí você define os obstáculos, aí a gente não pode entrar na regra lá que o Napoli comenta, porque quem quiser compra o sprint planejamento estratégico. Boa. Mas definiu o obstáculo, você vem agora para o plano de ação. Então como que você derruba esses obstáculos? Você vai precisar ter contato com uma pessoa X e tal. E aí você começa a criar tasks para todo mundo do seu time. Uhum. Então você tem o responsável, a data que ele vai operar e quando vai acontecer isso. Muito bom, cara. Muito bom. E o importante do planejamento estratégico é você ter um time de PACEs que te ajude a operar. Porque você sozinho, exato, se não tiver uma equipe ali para te ajudar a operar aquilo, também não vai conseguir. E sempre defendendo essa estratégia diante do time. Meu irmão, vamos falar de Brasil, cara. O que vai acontecer no Brasil nos próximos anos, na tua visão, hein? Com a tua visão, conhecimento, consciência que foi criada a partir das tuas experiências com empresários, com empresas. O que é o futuro aí dos business brasileiros? O que você acha que vai? Inteligência artificial? Você acha que vai voltar para serviço? O que você acha que vai ser a grande jogada aí para o Brasil nos próximos anos? Esse é o ótimo ponto, Fernando. Na minha visão você já até citou, né? Acho que inteligência artificial. Quando a gente fala de Brasil, como nós temos essa dificuldade até de mão de obra qualificada, a gente precisa ali gerar uma eficiência dentro das empresas. E aí que eu acho que vai ser o grande jogo dos empresários brasileiros. Óbvio, tem muita gente achando que a AI vai automatizar tudo e o cara vai ser dono sozinho de uma empresa como se fosse com 100 colaboradores, são 100 agentes. Acho que vai ser difícil, mas toda vez que a gente fala de AI, você tem tanto automatizar processos, então você tem o piloto automático, quanto o copiloto. E eu acho que o copiloto ele vai ser o grande jogo. Assim. Todas as empresas que não conseguirem contratar mão de obra qualificada, você vai ter a AI ali como copiloto, como se fosse um tutor para ajudar essas pessoas a serem muito mais eficientes. A gente usa hoje ferramentas de inteligência artificial e acha que está usando IA, né? A gente está, na verdade, usando algumas plataformas. O segredo do negócio é você conseguir fazer automações. Então, perfeito. O piloto automático e o copiloto significa, cara, eu estou usando pontualmente uma IA de texto, chat GPT, edição de vídeo, enfim, e eu estou fazendo essas ferramentas se conversarem. Daí é outra questão. E quem defende inteligência artificial fala o seguinte, cara, você tem que entender um processo bom, um processo que funciona, que dá resultado, aí você pensa em automatizar. Porque tem gente querendo fazer o contrário. Né? Eu primeiro boto um monte de IA para fazer um monte de coisa que eu não sei no que vai dar, e aí o final é trágico. Né? Tendo até muito contato com empresário dentro do G4, né? O que eu mais vejo é assim, perceberam que lançaram o SDR AI. Quero implementar o SDR AI, mas você vende um produto, uma máquina industrial de 2 milhões de reais. A AI não vai vender para você, entendeu? O que vai vender a máquina de 2 milhões de reais é gastar a sola de sapato e visitar o cliente. Então, toda vez que pensar em AI, não só pensar em automatizar esses fluxos, mas que eu como empresário faria? Você enxergar a sua companhia como um todo, todos os fluxos e pensar assim, onde que vai ser o game changer aqui do eu implementar AI? Sendo mais eficiente no meu financeiro ou às vezes sendo mais eficiente nas vendas? Então mapear qual é o fluxo que mais vai gerar valor dentro do core do meu negócio. Boa. Camavi Partners, empresa que nasce aí, uma nova empresa sua. Qual é o objetivo de vocês? Vocês, por exemplo, vão para dentro da operação da companhia e operam junto ou estão mais na linha de educação? Qual é a visão? É 100% consultoria, né? Então, o que a Camavi faz? Nós criamos novas linhas de receita e novos produtos para empresas de serviço profissional. Então, vamos pegar, por exemplo, a F5 Estratégia. Vocês têm com certeza o portfólio core de produtos de vocês aqui,
mas a gente precisa entender que para vocês irem para o próximo nível, até adquirir novas linhas de receita, né? Então precisa criar essa escada de valor. Dentro dessa escada de valor, com certeza vão ter alguns produtos que vão estar faltando. Então, por exemplo, ou a gente poderia criar um software para porta de entrada da F5, ou algum produto mais high ticket, pode ser de educação, consultoria ou até mesmo de agência. A gente mapeia todas as empresas de serviços profissionais. Então, o que é serviço profissional? É tudo que o negócio depende de pessoas ali operando. E a gente entra no negócio, mapeia e depois cria esses novos produtos. Mapeou esses novos produtos, a gente chega, ajuda a operar as primeiras versões, a gente playbooka tudo e aí vem o empresário para contratar o time para cuidar desses produtos. Então Perfeito. Vai ser super legal, assim, que a gente pensa como sócio, mas depois a gente ajuda a operar ali na ponta, porque todo empresário precisa da solução resolvida, não ali só saber o que precisa ser feito. Sabe? Perfeito. Então bota a mão na massa mesmo, assim. Mão na massa pura, assim. A gente usou o case do Sprints como grande aprendizado. A gente via muita parte estratégica, onde que a gente queria chegar com o Sprints, mas a gente operou ali na ponta nas turmas, você participou, né? E a gente percebeu que é muito potente criar esses novos produtos, novas linhas de receita e ajudar nesse go-to-market, nesse lançamento dos produtos. Perfeito, perfeito. Qual é o faturamento que você já ajudou a construir aí nesses últimos anos? Boa. No Sprints foi um faturamento ali de 0 a mais de 8 dígitos, né? Não posso comentar 100% o faturamento, mas é um crescimento absurdo. Vai bater provavelmente ali os 9 dígitos nos próximos 2 anos. E da Stone também tirar um produto do zero para mais de 25 mil vidas ali protegidas pela estrutura de saúde e seguros. Então foi um super case, assim. Perfeito. O cara que tá querendo começar uma empresa agora, qual é o teu conselho para ele? Desiste, não? Tô nessa fase também, né? Mas, assim, se eu fosse começar uma empresa hoje, entenda uma dor no mercado. Então, entende onde que as pessoas estão precisando de algum tipo de solução. Entende se essa solução você sabe resolver esse problema. E se você souber resolver esse problema, por quanto as pessoas pagariam para você resolver esse problema? Perfeito. Só essas 3 perguntas. E a importância hoje de um empresário colocar a cara. O que você acha dessa visão que virou agora o grande assunto, com o João Adib virando um influenciador, um blogueiro, Luciano Hang estrelando todas as campanhas, seja digital, de televisão, enfim, a marca dele, o próprio Thales do G4. Cara, o que você vê, o que tem de explicação por trás disso? Legal. Eu acredito muito que as pessoas compram de pessoas. Então, toda vez que você coloca a cara, a pessoa já sabe de quem ela está comprando o produto. E aí vem do grande aprendizado que a gente teve no G4, que a gente era uma máquina de audiência. Então não é só o Thales Alfredo Nardon, todos os colaboradores postam, toda a diretoria posta, a gente gera muito conteúdo 24 horas, a gente tem um time de social ali super potente. Então, se eu puder dar uma dica, essa virada de chave agora para pessoas comprarem de pessoas, se eu fosse empresário ali mesmo com faturamento baixo ou alto, eu entraria nessa estratégia do Founder-Led Growth, que todo mundo geralmente compra ali de um rosto. Founder-Led Growth. Olha aí, ó. Olha aí. Aprendeu com o Thales falar inglês? Crescimento pelo fundador. Deixa eu te falar. Última, pra gente encerrar aqui. Cara, muita gente me pergunta, até pela experiência que eu tive na televisão, cara, como é que eu vendo? O que eu falo? Pitch, né? Pitchzão. Cara, como é que eu valorizo meu produto? Às vezes as pessoas me perguntam, eu não sei destacar, eu fico nervoso, não sei falar dos meus diferenciais. Como é que você estruturaria um bom pitch de vendas da tua empresa, do teu negócio? Quais são os cuidados que você tem que ter, a técnica, né, que você tem que ter para construir um pitch de vendas? Ótimo ponto, Fernando. Toda vez que, como eu comentei dos 3 pilares, né, audiência, autoridade e técnica, na audiência eu bateria muito forte nas dores. Então, o aprendizado da Stone, do G4, ou até a minha carreira como empreendedor bata forte nas dores do seu cliente. Então, clínica odontológica, com certeza vocês têm 1 milhão de cases ali para bater nas dores ali desse cliente. Depois disso, quando você entendeu ali, bateu nessas dores, você vai lá e gera autoridade falando como que você soluciona esse problema. E aí vem depois você mostrando todo o seu portfólio de serviço. Nunca fale sobre o seu produto logo de primeira. Boa, boa. Leone, obrigado pela participação aqui, cara. Desejo muito sucesso para você. Leone Carmadella,
empresário, empreendedor da Camavi Partners, com experiência na Stone, no G4 Educação, e agora também levando todo esse conhecimento para formatar e ajudar empresas de serviços profissionais a crescerem ainda mais. Que honra poder ter esse nível de conversa com você. Falamos de gestão, falamos de empreendedorismo, falamos de vendas, e é assim que o nosso podcast pretende contribuir com empresários do Brasil inteiro, com micro e pequenos empresários, os famosos PMEs, pequenos e médios empresários do Brasil. Obrigado pela participação, Leone. Valeu, cara. Obrigado mesmo de coração. Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal do F5. Foi um grande prazer estar aqui hoje. Boa. Até a próxima, pessoal. Siga a gente nas redes sociais. fernandomachado.f5. @Léo Camardella, com 2 L's. Boa. Até mais, pessoal. Valeu.